Agora que vocês já sabem tudo de termopares, vamos conhecer agora uma forma de medir temperatura baseado na resistência elétrica, porque os termopares eram baseados na tensão elétrica, né? É um gerador de milivolts. Então, nesse grupo de instrumentos, temos as termorresistências, mais utilizadas em ambientes industriais, e os termistores, mais utilizados em aplicações residenciais, comerciais. Correto? Vamos lá. O que é uma termorresistência? Termorresistência é um termômetro de resistência. A abreviação dela em inglês é RTD, Resistance Temperature Detector, certo? Então vocês vão encontrar em manuais de instrumentos muito essa sigla aqui, ó, RTD. RTD, certo? Prestem muita atenção. E o princípio de funcionamento desse instrumento é a alteração da resistência elétrica dos metais com a temperatura, ou seja, são metais que alteram a sua resistência com a temperatura. Então, as termorresistências podem ser de platina, cobre ou níquel, sendo a platina a mais utilizada devido às suas características. Ela possui alta resistividade e melhor sensibilidade, muito boa sensibilidade mesmo. Boa rigidez, os fios são bem finos e boa ductibilidade, ou seja, o que seria isso? Que os fios podem ser dobrados, que você não vai ter problema dos fios quebrarem. É lógico que tem uma limitação, né? Elas têm uma alta estabilidade, boa repetibilidade e ótimo tempo de resposta. E é mais utilizados para temperaturas negativas até 260 graus, a criometria, né? Até 1660 graus Celsius, certo? As termorresistências são bem mais precisas que os termopares, mas elas têm uma limitação de temperatura, não servem para altas temperaturas. Então, a termorresistência nada mais é do que um fio de metal sobre uma estrutura, temos aqui, de sustentação, que é isolante, para eliminar deformações mecânicas. Então, essa figura aqui, ó, temos aqui o sensor da termorresistência, que essa peça aqui, ela fica aqui, tá vendo? Aqui temos a figura de uma termorresistência. Temos aqui um bulbo de resistência, tem um isolante, os fios de metal, a maioria de platina, são enrolados aqui. Aqui é feita a ligação elétrica, o isolador, e aqui temos o rabicho, que são os cabos, que é isso que estamos vendo aqui. Então, o mais utilizado é o PT100. Por quê? Porque é uma termorresistência de platina, PT, com 100 ohms a 0 graus Celsius. Então, aqui temos uma figura, reparem que ela tem 3 fios, 2 azuis, um vermelho, vamos ver para frente o que significa isso. E aqui temos ela propriamente dita, tá? Esse sensor. Vamos lá. Essa é a tabela de correlação da termorresistência. Ela é bem semelhante à tabela dos termopares. A forma de leitura é a mesma, só que em vez de termos milivolts, vamos ter ohms. Então, olha só, prestem atenção. 0 graus Celsius, 100 ohms. Abaixo para temperaturas negativas, a resistência diminui. Olha só, para menos 140 graus, temos 43 ohms. Vamos pegar outro exemplo aqui. 220 graus, 183 ohms. Essa tabela é só um exemplo de 10 em 10 ohms, tá? Mas na tabela de correlação que vocês encontram facilmente na internet, eu vou mandar também para vocês, ela varia de 1 em 1 grau, tá? E temos também aplicativos na internet que você digita a temperatura e ela te dá a resistência. Ou vice-versa, você digita resistência e ela te dá a temperatura. Isso aqui é uma tabela padronizada internacionalmente. Qualquer fabricante de termorresistência tem que seguir esse padrão, certo? Antes da nós adentrarmos do funcionamento elétrico desse instrumento, vamos conhecer isso aqui, ó. Isso aqui nada tem a ver com instrumentação, tá? Isso aqui é eletricidade básica. Vocês devem aprender isso lá com outro professor. Mas vamos adiantar a coisa aqui, ó. O que é uma ponte de Wheatstone? Ponte de Wheatstone é um arranjo de resistores
utilizados para se fazer medidas elétricas, medidas de alta sensibilidade. Ela é composta de 4 resistores ligados em ponte. E aí, no centro eu tenho um milivoltímetro, um medidor. Essa ponte equilibrada, ou seja, os resistores iguais, eu não tenho circulação de corrente. Eu tenho 0 milivolts. Então, qualquer um desses resistores que variar a resistência, eu vou ter uma tensão nesse ponto A e ponto B. Mas qualquer variação, por menor que seja. Então, ela é muito utilizada devido à sua alta sensibilidade. Ela é muito sensível e tem uma resposta muito rápida. Isso aqui também é utilizado, pessoal da elétrica, para medir resistência elétrica dos bobinas de motores, tá? Essa ponte de Whitson. Então, todos os indicadores de temperatura que medem através de termorresistência têm internamente esse circuito. Só que um dos resistores é a própria termorresistência, certo? E diferente dos termopares, as termorresistências podem ser ligadas aos instrumentos de medição através de cabos de cobre comum. Então, não precisa de usar cabo de extensão, cabo de compensação, pode ser o cabo comum que vocês conhecem. Entendido? Então, vamos conhecer os tipos de termorresistência de 2 fios, 3 fios e 4 fios. Vejam só, termorresistência a 2 fios. Lembrando que isso aqui, gente, é interno do instrumento que faz a indicação, que faz a medição. Pode ser um PLC, pode ser um indicador igual esses que vocês conheceram na sala de aula. Então, olha só. Eu tenho aqui a minha termorresistência a 2 fios. E reparem que todo cabo elétrico tem uma resistência ôhmica. Pequena, mas tem. Agora, imagine 100 metros de cabo. Essa resistência ôhmica aqui é uma resistência considerável. Agora, para distâncias menores que 3 metros, isso aqui é quase que desprezível. Então, a termorresistência a 2 fios, ela é para distâncias menores que 3 metros. Acima disso, eu vou ter um erro de leitura. Por quê? A resistência do cabo vai se somar com a resistência do meu instrumento. E a resistência que minha ponte de Wheatstone vai medir vai ser a soma dessas resistências. Próximo slide, vamos ver como isso acontece, certo? Agora, para ficar bem claro, termorresistência a 2 fios é para distâncias pequenas, no máximo 3 metros. Acima disso, você vai ter um erro de medição. Por quê? Olha só que continha fácil. Exemplo, você tem lá uma temperatura de 70 graus. Se você for lá na tabela de correlação, 70 graus equivale a 127 ohms. Então, se você medir aqui com o multiteste, você vai ter 127 ohms. Mas você tem um cabo muito comprido. Vamos colocar aí uns 50 metros, chutando. Vamos supor que você tem 2 ohms de resistência da termorresistência até aqui, do cabo 1, e 2 ohms do cabo 2. Meu instrumento de medição, o que ele vai fazer? Ele vai entender, ele mede resistência no meu instrumento. Ele vai pegar a resistência da PT100, 127, e vai somar com a resistência dos cabos. E com isso eu vou ter 130 ohms. Se eu for lá na tabela de correlação, 131 ohms equivale a 80 graus Celsius. Então é por isso que a termorresistência a 2 fios não pode ser usada para distâncias longas. Distâncias longas, eu vou ter a soma da resistência do cabo e eu vou ter um erro de medição. Certo? Então, na próxima aula, vamos conhecer a termorresistência de 3 fios que corrige esse problema que temos aqui. Até mais!